Como brincar com os bebês? Como estimular os bebês na dose certa? Se essa é uma dúvida que você tem, então vem, assiste esse vídeo, a gente vai conversar sobre isso. Então vem! Então aqui vai a resposta. Como brincar? Como estimular na dose certa os nossos bebês? Primeira coisa, por que toda hora eu falo na dose certa? Porque o bebê, a gente tem que lembrar que o bebê recém-nascido, ele está chegando agora aqui do lado de fora do útero. E ele está vivendo o que a gente chama de gestação extraútero. O cérebro ainda está terminando de amadurecer. E se de repente a gente faz estímulos demais, isso não é bom para o bebê. Isso pode deixar ele super excitado e aí pode causar aqueles choros intensos e prolongados. Sabe aquele choro que muita gente confunde com cólica? Muitas vezes é um choro por hiperestimulação. Aqui na playlist do choro eu explico bem mais sobre isso. Então até na hora de brincar com o bebê, até na hora de estimular os nossos bebês, a gente também tem que ter bastante parcimônia. E esses cuidados são especiais, devem ser tomados com muito mais atenção nos primeiros 90 dias ou 120 dias do bebê. Ou seja, nos primeiros 4 meses, aí é que o cérebro ainda está bem sensível. Então eu vou dividir esse brincar do bebê em 2 etapas. O brincar na gestação extraútero principal, que são os primeiros 3, 4 meses, que o bebê não deve receber estímulos sonoros intensos. Então não recomendo móveis com música, não recomendo nenhum brinquedo que pisque luz. Eu não recomendo nem que a gente coloque móvel nessa fase. Na verdade, nessa fase inicial da vida, o melhor brinquedo é o próprio corpo da mãe, é a própria voz da mãe, do pai, do cuidador afetuoso. O melhor brinquedo é isso aqui, ó, é a natureza. Se você quiser estimular, além de você mesmo cantar uma música, você pode trazer um bebê, seja num jardim, para deixar ele ver a folhinha da árvore balançar um pouquinho. Lá, ou então ver uma nuvem, eu sei que ele não vai enxergar direito, mas o contato da natureza, ouvir o passarinho, né? Isso tudo a Fly, né? A minha irmã do coração, fala com muita propriedade lá no canal dela. E isso serve tanto para os pequenos quanto para os maiores. É muito importante a gente ter esse contato na natureza. Então, nessa fase inicial, todo cuidado é muito para a gente evitar a hiperestimulação. Depois dos 4, 6 meses, aí a gente pode sim deixar a criança a brincar muito mais e aí a gente pode estimular ela a brincar mais. Como, doutora Lu? Como eu sempre aprendi com a minha irmã pedagoga, né, a tia Fly que eu estou falando, quanto mais simples, melhor. Então a Fly sempre fala, né? Tampas de panela, ou então que fazem barulhos, é importante para estimular, colheres de pau, a natureza mesmo, sementes que sejam um pouco maiores, que não tenham risco do bebê engolir, coisas da natureza, pedaços de toco, que não saltem farpas, que não entrem no dedo. A natureza é muito rica, então para que gastar dinheiro? Deixar o bebê andar numa areia, desde que ela esteja limpa, deixar ele sentir, né, aquela textura do chão, da grama, da areia. A gente cria crianças muito mais saudáveis sem gastar muito. E eu aprendi com essa minha irmã, né, uma coisa que eu gosto muito de repetir, é que quando a gente entrega um brinquedo muito pronto, a criança não tem oportunidade de desenvolver a imaginação. Por que então que televisão, tablet, celulares não é muito legal antes dos 2 anos? Porque a gente não dá oportunidade da criança criar e exercitar e desenvolver a imaginação dentro dela. A boneca de pano, a Fly, sempre fala, né, que ela tem um toque quente, ela acalenta, então a criança sente aquele calor. E é diferente de uma boneca de plástico, mesmo que seja pequena, mesmo que seja barata, não é questão da textura e nem da marca. A criança não liga para isso, a criança não liga para coisa chique, ela liga para o afetivo e o toque, né, e a textura, tudo isso faz muita diferença. Então, assim, resumindo, na primeiríssima infância,
nessa idade inicial do descobrir, é descobrir o corpo. E para isso os melhores brinquedos é a interação cuidador-bebê. É a voz do cuidador, o olhar do cuidador. E depois de um tempo, se você quiser trazer objetos externos, que eles sejam o mais naturais possíveis, o mais simples possíveis e com muito amor e com muita presença afetiva. Então essas são as nossas dicas para vocês. Acho que é tão importante a gente valorizar o que não tem custo, o que o divino preparou para nós, que é essa natureza, o barulhinho de uma água, seja uma água do mar, seja uma água de um rio, o barulhinho de um passarinho, ensinar a criança a prestar atenção, a beleza de uma cor de uma flor, ver o céu azul, até a chuvinha que cai. Hoje em dia a gente esqueceu de valorizar o que é simples, mas o bom e o mágico e o especial estão nas coisas mais simples.